O nome de Deus seja louvado, glória a Deus. Com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra no livro de Mateus, no Evangelho, capítulo 18, versículo 15 em diante. O assunto da palavra é o perdão do pecado do irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A importância da união e de um propósito bom, reunidos em nome do Senhor. O Senhor se agrada, o Senhor promete estar junto. Portanto, a importância de se falar coisas boas e agradáveis diante de Deus, de ter a conversação naquilo que é saudável e que é vida, não ficar em algazarra, não ficar falando coisas que não convêm, nas malícias da carne, nas coisas da carne, mas falar daquilo que é de Deus, as coisas espirituais. Os homens e mulheres espirituais falam das coisas espirituais. O que é da carne terreno, ele fica só na alegria da carne. Portanto, deixe a malícia e toda a má conversação e passe a falar das coisas boas de Deus. Portanto, tem essa promessa aqui, capítulo 18 de Mateus, versículo 20, diz assim, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Glória a Deus. Importante isso aqui e pôr isso na mente e mudar, falar das coisas santas, contar obras e maravilhas. O crente, quando se reúne, ele começa a contar as coisas, as obras que Deus fez na sua vida, os sinais, a conversação de Deus conosco, pela sua palavra, os seus conselhos, as obras que tem feito, as libertações e curas, e conta coisas boas. Se falamos das coisas de Deus, nós atraímos junto de nós o Espírito de Deus, e os anjos de Deus se agradam em estar junto de nós. Mas se nós falamos aquilo que não convém, nós refutamos, eles se afastam de nós. O Espírito Santo não se aproxima de nós, portanto, ele não está presente nos corações maliciosos, nas pessoas maliciosas, pessoas que falam coisas que não convém falar nem perto das crianças. Então, há um desagrado da parte de Deus. Portanto, comece a meditar e pensar sobre isso e falar coisas que edificam, coisas espirituais. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Aí ele completa a pergunta, até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes a pessoa que te ofendeu te pedir perdão, não tem limite. Você o perdoa todas as vezes que ele te pedir perdão. Não está limitado o número do perdão. Aqui eles tinham por cultura que traziam perdoar até 7 vezes. 7 vezes poderia perdoar uma pessoa. Mas o Senhor Jesus disse até 7 não. Contra mim até 7? Não, até 70 vezes 7.
Isso quer dizer o seguinte: sem limite de número, mas quantas vezes ele te pedir perdão, você o perdoa. Fazendo assim, você está livre daquela acusação, daquele pecado, de ficar remoendo aquele ódio, aquela raiva. Perdoa teu irmão. Então, o reino de Deus aqui na terra é o reino da paz, o reino da alegria, do perdão. O importante é que nós não façamos coisas para que alguém nos perdoe, que a gente tome cuidado com o que falamos, como agir, para que não haja necessidade. Mas se houver necessidade, uma falha que aconteceu e nós falamos algo que aborreceu alguém, vamos também pedir perdão. Pedir perdão, não vamos deixar aquilo ficar no esquecimento. Portanto, na verdade, uma ofensa, ela não fica no esquecimento. Toda vez que uma pessoa vê a outra, ele lembra daquele episódio, daquela coisa. Eu tenho comigo que eu não guardo rancor. Eu aprendi, trabalhei isso em mim, a não guardar mágoa. Porque a pessoa que tem rancor e sente mágoa de alguém, o prejudicado é ele mesmo. A outra pessoa pode nem se lembrar mais daquilo. Mas aquele que guarda a mágoa e o rancor no coração, ele fica sofrendo todas as vezes que vê a determinada pessoa. É importante também, se tiver alguém que nos prejudica muito, desviar-se dela, mas não guardar rancor no coração. Então, se sentir na necessidade, peça perdão para o teu irmão, para o seu amigo, e cuide para que não aconteça mais aquela desavença. Não deixe no seu coração o rancor e a mágoa. Então o Senhor Jesus disse que perdoar é sem número, não está estipulado um número, mas 70 vezes 7, ou seja, um número indeterminado de vezes. Guarde bem essa palavra, não se aborreça continuamente com alguma coisa no seu coração. Busque a Deus, peça também perdão a Deus. Na sua oração é importante pedir o perdão. Confesse suas faltas diante de Deus, que o Senhor te perdoará, você ficará com a sua consciência limpa e tranquila. Não esqueça, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ofendeu, conversa com ele. Olha, isso não me agradou, isso me ofendeu, tal coisa. Tente fazer um acordo e toque naquele assunto e se reconcilie. Porque o crente não pode chegar na mesa da Santa Ceia tendo alguma desavença com seu irmão. A palavra diz que para você evite de chegar até o juiz com as suas desavenças. Então é importante o perdão, para que um não tenha questão com o outro. Vai ao teu irmão, se alguém pecar, te ofender, e repreende-o. Entra num acordo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Fazendo o acordo da reconciliação, deixando todas aquelas coisas para lá. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Aqui já é um problema na igreja. O líder da igreja vai, conversa e aconselha os seus membros, e se ele ouvir, ganhaste a teu irmão. Leva 2 ou 3 testemunhas para acompanhar o juízo do líder da igreja com as pessoas que estão em desavença. Pode ser um aconselhamento de casais, de 2 pessoas em desarmonia, né? Então, daí é importante essa parte aqui do conselho espiritual, porque existe também os desvios espirituais que a pessoa precisa ser aconselhada a se reconduzir
nos conselhos da palavra de Deus. Às vezes a pessoa está se deixando da doutrina, daquilo que é requerido de cada servo de Deus, de cada cristão. Então os mais experientes podem chegar nele com jeito e aconselhar e dizer no conselho do amor da palavra de Deus, para que a pessoa se reconduza ao caminho do Senhor Jesus Cristo. Às vezes uma conduta começa a ser desviada, um casal começa a desentender, então é importante que aqueles mais experientes na palavra de Deus possa chegar e dar os seus conselhos. Se te ouvir, ganhaste uma alma para o Senhor e evita um prejuízo maior. Então, falamos nesta manhã sobre o pecado, o perdão do pecado do irmão, ou o perdão da ofensa de um irmão. Eu peço a Deus que abençoe você, a sua casa, e haja humildade, porque o crente, o servo de Deus, precisa ser humilde. E a pessoa humilde, ele baixa a cabeça, ele vai e se reconcilia com o próximo, com o seu irmão, pede as desculpas, pede o perdão e as coisas se acertam. Então seja humilde, porque o reino de Deus é das pessoas humildes, e as pessoas humildes sabem pedir perdão. Então dê o perdão de um coração sincero também. Não seja arrogante e não fique jogando mais na cara da pessoa. O assunto do perdão é muito importante, porquanto o Senhor nos perdoou, o Senhor nos perdoa quando nos chegamos a Ele e confessamos as nossas faltas. O Senhor Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Fique com Deus, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Amém.